Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Toda semana estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão, e aí, tudo bem? E hoje o papo é sobre um dos filmes mais aguardados e também mais polêmicos de 2022. A gente vai falar do que hoje, hein, Paulinha? Oi, Sans, oi pra todo mundo. Hoje a gente vai falar do polêmico, desagradável, artístico. Escolha o seu veneno. A gente vai falar de Blonde, novo filme de estreia na Netflix. Também conhecido como o mais novo filme sobre Marilyn Monroe, hein, minha gente? E para nos acompanhar nessa, temos não apenas uma, mas duas estreias aqui nesse podcast. Ô, Paulinha, você que escolheu a dedo as presenças especiais de hoje, apresenta elas aqui pra gente, faz favor. Olha, hoje a gente tá aqui acompanhado, muito bem acompanhado, de duas amigas que recentemente conhecemos lá no jornalismo da Casper Libero. Elas vão contar um pouquinho mais. Com vocês, Clarissa. Oi, gente. Ai, é uma honra muito grande estar aqui. Eu não consigo nem esconder o ânimo da minha voz, porque eu sou muito fã do Senta que lá vem spoiler. Muito. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente conheceu a Paulinha e o Sansa porque a gente gravou um podcast já fazendo um jabá do nosso podcast, depois a Pá fala um pouquinho mais. A gente gravou um podcast para o projeto da Casper Libero, a Factual 900, então se vocês quiserem conferir, a gente teve um papo super bacana sobre True Crimes. E aí, papo vai, papo vem, a gente conseguiu a oportunidade de estar aqui no Senta que lá vem spoiler, e eu tô muito, muito agradecida de estar aqui com vocês hoje, muito mesmo. Quem tá agradecida é a gente, oportunidade e honra, que também temos a nossa querida Paola. Paola, conta um pouquinho pra gente de você. Oi, gente. Um prazer também estar aqui. Queria agradecer vocês. E foi muito legal o podcast que a gente gravou lá na Casper. Tô muito animada também para participar aqui. Enfim, eu sou a Paola, eu tenho 22 anos, estou estudando jornalismo na Casper e eu sou apaixonada por cinema. Eu acho que é um espaço que levanta muitos debates importantes, né? Então tá sendo um prazer aqui poder discutir esse filme bem polêmico. Muito bem, apresentações feitas, a gente sempre lembra que antes de dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Blonde, recomendamos que dê um pulinho na Netflix antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, enquanto a gente faz os últimos retoques aqui no camarim do SQLBS, solta o trailer, faz favor. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still her when the camera is rolling. Marilyn Monroe only exists on the screen. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Blonde é uma produção recheada de curiosidades e também de polêmicas. Era pra esse filme ter saído em 2021 e depois chegaram a cogitá-lo só pra 2023. O seu recorte também foi bastante discutido para possibilitar uma classificação indicativa mais suave, mas tanto a Netflix quanto os produtores, incluindo aí o nosso Brad Pitt, deram carta branca pro diretor Andrew Dominik e chegamos à versão final que é 18+, e gente, tem quase 3 horas de duração. Olha, vou falar pra vocês que são 3 horas difíceis, né? Eu não sei vocês, mas eu tive que dar algumas pausas, uma respirada, uma enxugada no rosto. Eu acho que é um filme interessante da gente pensar no que ele causa na gente. Como a Paola falou ali desde o comecinho, os debates que o cinema traz são importantíssimos. Com certeza eu acho que uma das coisas que esse filme mais suscitou
é a possibilidade de debate. Bom, e antes da gente entrar mais a fundo aqui na história, cabe um esclarecimento muito importante. Minha gente, Blonde não é uma cinebiografia da Marilyn Monroe, e sim uma adaptação do livro ficcional em 2 volumes, escrito em 1999 pela autora Joyce Carol Oates, que eu, inclusive, adoro. Logo, tudo que se passa na tela é a versão da versão. Temos aqui aproximadamente 30 dos curtíssimos 36 anos de vida que Marilyn Monroe, ou Norma Jean, viveu entre nós. A Marilyn é vivida por uma inspiradíssima Ana de Armas, que fez uma preparação brutal para o papel e nas suas entrevistas mais recentes tem defendido tanto o filme quanto a sua longa coleção de cenas explícitas, hein? Acho importante ressaltar aqui quando a gente fala da questão das biografias, até porque se são 2 volumes de biografia, talvez isso devesse ter dado um start na produção e pensado que talvez colocar 2 biografias em um filme só daria uma coisa demais da conta, que nem a Pá falou, é desconfortável em muitos momentos. Mas o que eu queria ressaltar principalmente é falar da Ana de Armas. Falar só um pouquinho, brevemente, que eu lembro de ter visto ela pela primeira vez em Knives Out. E eu tinha achado ela meio insossa, talvez as pessoas me odeiem por isso, mas eu achava ela muito inexpressiva. E aí chega nesse filme e ela faz um grande espetáculo. Olha, aqui a gente gosta mesmo de debate, mas eu não tenho como não concordar com você. A minha impressão é muito parecida. Só que eu vou mudar de filme. Recentemente a Netflix estreou um filme horroroso, que é Agente Oculto, e nele a Ana de Armas tem um papel bem duvidoso, com uma atuação bem básica. Como você disse, assim, ela não ressalta, não acrescenta nada ao papel. E aí a gente chega em Blonde e eu, pessoalmente, fiquei de queixo caído. Eu acho que ela fez um papel magnífico, acho que ela deu vida ao longa, assim, e ela é um dos grandes pontos positivos desse filme. Com certeza absoluta, se não o maior. Concordo com a Clá, com a Paulinha. Como eu já disse aqui, achei o filme bem desconfortável, mas é inegável a caracterização, a construção de personagem que ela fez. Trouxe, enfim, muita delicadeza e trouxe a humanidade que eu acho que foi tirada da Marilyn nesse filme. Bom, minha gente, antes da gente mergulhar de cabeça nesse debate deveras promissor, vamos dar nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção? Conta aí pra gente, Paulinha. Olha, Sansa, para esquentar ainda mais o nosso debate, que já dá pra ver que vai ser bom, parece que a internet também tem tratado o filme da mesma forma que o diretor tratou a Marilyn. Lá no IMDb, Blonde conta com mais de 20 mil avaliações, mais nota média de 5.7. No Metacritic, o Metascore aponta 49 de 100. No Letterboxd, o filme tem 2.2 de 5. E no Rotten Tomatoes, que geralmente a gente vê umas notas um pouco mais altas, né? O filme tem uma aprovação de 43% da crítica e 32% do público. E aí, na verdade, chegou o que realmente importa nessa bagaça, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. E como convidada que tem preferência, bora começar pelas nossas. Meninas, digam pra mim, quais foram suas primeiras impressões sobre o polêmico Blonde? Acho que as primeiras impressões que eu posso colocar assim que eu dei play no filme, acho que eu fui péssima na hora da minha apresentação, eu esqueci de comentar que eu sou formada em fotografia, então nos primeiros 5 minutos eu já tava falando, meu Deus, que filme lindo, que filme fantástico, a fotografia foi o que mais chamou a atenção pra mim, foi o primeiro ponto que eu notei. Como a gente já comentou um pouquinho, Ana de Armas tá impecável nesse filme, então o tempo inteiro a gente vai vendo Você esquece que é a Ana de Armas, em muitos momentos eu ficava confusa e falava, Ana, é Marilyn, é Norma, então, em determinado momento a gente esquece da Ana de Armas e se torna só a história Norma Marilyn. E eu acho que isso é muito importante para um filme, na hora da construção de personagem, você se esquecer do ator e concentrar só no personagem. E a Ana de Armas faz um trabalho fantástico. O filme ele é comprido e ele é denso, porque é como se fosse a construção da vida de uma pessoa ali em 3 horas. Então, de certa forma, no final das contas, é um filme cansativo, mas eu achei interessante o fato de que a gente sente o comprimento do filme. Parece que passa uma vida inteira. Na hora que eu acabei o filme, eu falei, gente, parece que passou uma vida. Espera, passou uma vida. A vida da Marilyn. E aí eu achei genial. Na minha cabeça faz total sentido, talvez nem faça.
Mas eu tava assistindo o filme com o Rafa, meu namorado, e ele falou precisamente pra mim, eu achei perfeito, quando ele fala que o filme parece que são vários recortes que juntaram numa coisa só. Não tem um fio que liga todas as cenas, nenhuma cena tem começo, meio e fim. E todas as cenas, elas ou tem um começo, meio e aí o fim deixa solto, ou elas começam do nada, tem o meio e aí acaba a cena. E aí eu também, com a minha mente de teoria da conspiração, criei uma teoria pra isso, que era porque acho que o diretor tentou colocar muito que a vida em si da Marilyn Norma não importa. Porque a gente vê muito isso na construção da história em si. Só queria acrescentar, eu não sou formada em fotografia que nem a Clá, mas acho que não tem como não admirar. É muito bonito mesmo, muito bonito. Como já foi dito, né, Ana de Armas está espetacular. Eu gosto muito do trabalho que ela faz de transição entre a personalidade da Norma e a personalidade da Marilyn. É muito minucioso, os trejeitos dela mudam, a expressão facial, é muito bonito de se ver. Gente, eu concordo muito com vocês até aqui, pelo menos. E eu sempre, quando começo a falar de um filme, eu preciso me balizar entre outros filmes, fazer o eixo X e o eixo Y, e aí colocar esse filme em algum lugar pra poder comparar e ter uma sensação um pouco melhor dele, né? Tô muito com a Clá, não só passou uma vida, mas passou um caminhão, né? Passou um caminhão em cima da gente e os hematomas ficam, e o filme machuca, cara, ele machuca de verdade. Se esse filme não te machucou, tem alguma coisa errada com você, não com o filme. Mas os filmes que me balizaram muito aqui foram Spencer, né? Paulinha mencionou aí de passagem, filmes sobre a princesa Diana, né? Falando em rainha, família real e tudo mais. A gente tem um retrato de personagem muito bem construído pelo Pablo Larraín, filme do ano passado. Eu gostei bastante. É um filme que já machuca um pouquinho, já é um filme difícil de ver, porque o tempo dele é psicológico, né? Ele tá muito dentro da cabeça da princesa Diana e tudo mais. E o segundo filme, que me lembrou bastante esse aqui, é o filme do Elvis, cara, desse ano, onde a gente tem um Elvis Presley surrado pela indústria, né? Como a indústria machuca muitos dos seus talentos, né? Então a gente vê isso acontecendo com Elvis, não por acaso um filme desse ano aqui também, não por acaso um filme de quase 3 horas também. Elvis conheceu Marilyn Monroe, é importante dizer que entre as inúmeras coisas que a gente tem aí nas internets, tem uma produção chamada Elvis e Marilyn, e é interessante de ver como a Marilyn Monroe, ela é machucada, né, não só a Marilyn, mas principalmente a Norma, né, ela é machucada pela indústria a todo momento, né, uma indústria machista, uma indústria quase criminosa em vários momentos, né, que comete diversos abusos, uma indústria nojenta, né, pra ficar em poucos adjetivos aqui. Sobre o filme, cara, eu tenho alguns elogios a fazer, a parte técnica dele é bastante interessante, mas me incomoda um pouquinho que o diretor tente mostrar tanta coisa e abrir o seu canivetinho e mostrar todo o seu parquinho de instrumentos e baldinho e colherinha ao mesmo tempo num filme, sabe? É muita coisa técnica dentro de 2 horas e 50 minutos, sabe, gente? Ele poderia fazer algumas escolhas em alguns momentos, sabe? Vou dar um exemplo, que é o uso do preto e branco, né? Eu adoro o preto e branco num filme, eu acho que é bem interessante, mas você precisa saber usar, não pode ser aleatório. Agora vai ser preto e branco, né? Por quê? Porque eu quero. Ele não demarca uma passagem de tempo, ele não situa a gente melhor, ele não traz um traço específico. Cara, quando é preto e branco, um filme tá acontecendo nessa região ou tá refletindo os pensamentos que estão na cabeça da Norma, né? Então, o filme ele mais confunde do que explica e acaba fazendo um desserviço à biografia da Marilyn Monroe. Agora, é muito importante dizer que ele é baseado num romance, né, numa obra ficcional e não na vida real, né? Então, ele tem sim também alguns pontos positivos, acho que a gente vai também falar ao longo do programa, né, Paulinha? Exato. Eu acho que toda vez que a gente vai contar a história da vida de alguém, a gente tem uma tarefa ingrata e corajosa na mão. Você contar uma versão ficcional da vida de alguém é ainda mais perigoso. E ao mesmo tempo isenta, né? Porque se você estiver muito chocado, você fala, não, mas espera, isso é ficção, não preciso me chocar tanto. Né? Peraí. Não, mas será que era ficção? Será que é relevante saber o que é verdadeiro ou não? O que foi que esse filme te gerou? Eu sinto que muitas das escolhas do filme são propositais para gerar no espectador essa sensação constante de angústia e incômodo. Justamente porque é isso que ele queria trazer. Como espectador da vida da Marilyn, você não está aqui para
admirar a voluptuosidade ou o enorme talento ou falta dele, como ela era muito criticada. Não, você tá aqui para se sentir incomodado, porque é isso que a indústria cinematográfica faz com suas atrizes, né? Incomodado do início ao fim. O filme, ele abre com aquele momento da Norma J. criança, que já é muito grotesco, assim. Inclusive, a atuação da Julianne Nicholson como Gladys, a mãe da Norma J., e a Lily Fisher, a criança que dá vida à pequena Norma J., são também primorosas, né? A gente tem falado bastante da Ana de Armas, mas acho que foi até o Sansa que falou. Todas as atuações são muito bem colocadas nesse filme, né? De roteiro, como vocês já colocaram. Eu acho que faltou conduzir melhor o roteiro. Acho que faltou, ainda que a gente saia com a sensação de incômodo, faltou deixar um pouco mais claro o papel de Hollywood em todos esses solavancos e essas sensações ruins que a gente teve. Gosto do uso do preto e branco, vou aqui falar o contrário. Gosto do uso do preto e branco, eu acho que esse recurso é muito bem utilizado pelo filme. Eu acho que a gente entra tanto naqueles momentos que o glamour do cinema dos anos 50 e 60 tinha, só que de uma forma triste. Quase como se a Norma fosse espectadora da própria vida, e ela coloca isso, né? Ela quer viver numa ilusão. O que eu posso dizer das minhas primeiras impressões é que é aquele filme que ele é amargo e pouco palatável, mas ao mesmo tempo extremamente reflexivo. Então, ele tem, sim, uma série de qualidades. Bom, meninas, eu acho que a gente já pode tocar no ponto central desse filme, que é o que vem gerando debates, polêmicas e uma dose considerável de hate, né? Mesmo levando em conta que se trata da adaptação de um romance e não de uma história real, vocês acham que o diretor e roteirista Andrew Dominik, que é parceiro do Bredão da Massa desde Homem da Máfia e o assassinato de Jesse James, pesou demais a mão, colocando a Marilyn numa posição de submissão e vulnerabilidade? Eu coloco isso, gente, porque se como homem já foi dificílimo de ver, e a Paola falou que viu em 2 partes, eu acho que eu vi em 4 ou 5, imagine na posição de mulher, né? Eu vou ser bem direta, eu acho. Eu acho que ele pesou a mão, e talvez essa seja a minha maior crítica ao filme. Independente de estarmos aqui falando de uma vida de uma obra ficcional sobre a vida de alguém, eu acho que a posição em que ele colocou a Marilyn de vulnerabilidade, que é real, também tirou dela o protagonismo sobre a história dela, sobre a carreira dela, sobre como ela conduziu, e que é amplamente sabido como ela conduziu muitas das narrativas em próprio favor de forma extremamente empoderada. E me incomoda que em nenhum momento a gente tem essa outra visão da Marilyn. Concordo demais com o que a Paulinha colocou aqui agora. Só antes de... Também acho que ele pesou mão, mas um ponto também que eu queria comentar é a questão dos flashes, né, da vida dela, que não tem exatamente um começo, um meio, um fim. Eu acho que remete muito a essa questão da vida dela ser interpretada e ser, enfim, comentada em torno de diversos mitos, né, enfim, que ninguém sabe se é verdade, se é mentira. Então acho que essa questão de flashes remete muito a isso. A ninguém saber qual que é a verdade, né? O que de fato aconteceu e o que não aconteceu. Mas em relação ao diretor, eu também concordo que ele pesou a mão. Eu tenho uma visão um pouco dual em questão de, enfim, cenas serem extremamente gráficas ou serem mais de deixar subentendido. Sinceramente, eu não tenho uma posição exata de, acho que tem que ser gráfico, acho que não tem que ser gráfico, mas uma coisa que eu sempre penso é que cenas que são muito gráficas, elas tendem a nos trazer uma dessensibilização com o que a gente está assistindo. Eu acho que quanto mais a gente assiste cenas de violência explícita, mais a gente vai naturalizando isso. Então, mas ao mesmo tempo eu acho que é necessário, porque é a realidade. Então, eu não tenho uma posição muito... Vou ficar um pouquinho em cima do muro aqui, mas eu realmente acho que ele pesou mão. Acho que ele, de fato, tirou esse protagonismo, como a Paulinha comentou. E, assim, eu não li o livro, então não posso trazer essa comparação, mas eu li alguns comentários de pessoas que já leram o livro, falando que tiveram a impressão de que ele abriu o livro, sublinhou todas as partes de, enfim, violência e abuso e estupro, e falou, é isso que eu quero. Então, acho que foi, assim, uma história extremamente da Marilyn como vítima e não da Marilyn como,
enfim, uma estrela, né, que teve um protagonismo bizarro no cinema norte-americano. E nesse lance de pesar a mão, né, claro, tem também algumas escolhas que o diretor faz, né? Então, tem muita gente comentando, puta, a cena com John Kennedy é horrorosa, não precisava, ela é desnecessária e tal. Mas pra mim tem algo muito mais tenso e que em nenhum momento a história apontou que isso existe de fato, que é aquele trisal, né, velho? Que não é apenas um trisal que tem uma relação que se gosta, né? E aí você tem 2 filhos de famosos, um deles filho do Charlie Chaplin, mais a Marilyn Monroe juntos ali, tendo uma relação inicialmente bonita e interessante, mas que vai para uma coisa completamente descompensada, né? Então os caras passando a mão nela no meio do cinema, ela praticamente gozando enquanto tá assistindo um filme. Isso também é pesar a mão, né? Não é só violência gráfica, mas algumas escolhas que colocam ela completamente como objeto sexual, que acho que é o que vem derrubando a nota aí pelas internet, né? Perfeitamente, Sansa. Concordo com você, concordo com as meninas. Sendo muito sincera, eu sempre fico com o pé um pouco atrás quando eu vejo um diretor, um produtor homem contando a história da vida de uma mulher. Eu penso, eu vou me basear muito em uma cena em específico que ficou na minha mente, que é quando a Marilyn tá chegando em um dos vários tapetes vermelhos, né, que ela passa, e tem uma cena muito impressionante, que são as câmeras batendo foto dela, e a imagem passa pelas pessoas que estão lá pra receber a Marilyn, tem aquele efeito dos homens gritando o nome dela e as bocas ficam enormes, só que eu achei essa cena muito impressionante, eu entendo o que o diretor quis dizer com ela, a questão da sexualização da Marilyn, mas eu não lembro da Marilyn nessa cena. Eu não lembro dela, não lembro da roupa que ela tava usando, não lembro das expressões dela, não lembro qual era o filme que ela tava chegando, porque acho que no final das contas, falar sobre a objetificação de uma mulher tem uma linha muito tênue entre contar a história da objetificação de uma mulher e objetificar uma mulher pra contar a história dela sendo objetificada. E eu sinto isso no filme da Marilyn muito. É assim, a gente vai colocar ela em níveis extremos de objetificação, de erotização, pra dar pra entender. Acho que pecou muito nessa questão da objetificação dela. E aí, nessa questão da gente falar de assistir como mulher é muito incômodo. É muito incômodo. Também achei que o Sansa foi cirúrgico quando falou que o filme machuca. Eu tenho 20 anos de idade, não penso em engravidar de jeito nenhum agora. E eu tive que parar na cena que ela perde o bebê do Arthur, porque me doeu, tipo, dor física mesmo. Eu comecei a sentir dor e tive que parar. Então acho que é um filme que ele é muito caricato. Acho que a palavra pra mim do filme é caricato. O filme ele vai exagerando, 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 e eu acho que a intenção do autor, do diretor, era fazer com que a gente entendesse o ponto que ele quer trazer, mas acho que não precisava de tanto. Acho que se o filme fosse mais delicado, daria pra trazer o ponto de uma forma tão bonita. E ele vai ficando denso e desconfortável porque perdeu a mão sim. Só um pequeno parênteses, viu, Paulinha? Eu tava lendo que, de acordo com o Norman Mailer, né, que escreveu a biografia da Marilyn Monroe em 1973, foram 13 abortos no total, né? O filme mostra 2 ou 3, parece que muita coisa tá na cabeça dela, não fica bem explícito isso, mas na biografia constam 13 abortos. Eu fui ouvindo tudo que vocês estavam falando, é impressionante como vocês trouxeram pontos primordiais aqui. Primeiro que eu queria só retratar é que eu achei o filme muito pouco erótico. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, eu não achei o filme erótico. Mesmo com cenas explícitas, a sensação que sobressai pra mim é sempre a do incômodo, é sempre a dela como fora do controle das situações, é sempre a da opressão. E aí, quando eu vi isso, eu achei ponto pro diretor. Ele veio trazer a questão da objetificação dela de uma forma muito não clichê. Porque quando eu vi um filme chamado Blonde, sobre a Marilyn, com aquela foto da Ana de Armas, linda, voluptuosa, falei, ela vem mais um clichê. Aí depois que eu comecei a ter contato com o que seria o filme, falei, não, vem coisa interessante por aí, a gente vê quem é o diretor, etc. E de fato, quando a gente assiste, a gente vê que tá muito longe de um filme clichê sobre a Marilyn. E isso foi muito interessante pra mim. Como a Marilyn foi sexualizada e objetificada a vida inteira dela, a curta vida dela, infelizmente,
o filme trouxe isso de uma forma crítica. No entanto, e aí fazendo um coro com a Clarice, a gente vê um homem contando essa história e depois, inclusive, ele faz comentários fora de cena, né, no Twitter, etc., extremamente nojentos, não tem outra palavra pra descrever. Então, assim, eu não vou nem dar palco pra esse cara, mas eu fiquei chocada mesmo. Esperava uma outra postura, já que eu achei que ele tinha retratado isso de forma crítica no filme. E uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, porque eu concordo com tudo que foi dito, é só uma provocação. O Sansa trouxe a cena do trisal no cinema. E eu sei que muita gente não gostou, e eu me pergunto quanto não, eu sei que não é o caso aqui, tá? De moralismo na derrubada dessa nota. Porque eu não tenho problema com o sexo no cinema. A Paola trouxe a questão das cenas gráficas, e eu acho interessantíssima essa visão, e é um ponto a se pensar, né, da gente naturalizar a ponto de banalizar, e isso tem um efeito oposto, né, ao invés de trazer como crítica, trazer como normalização. Mas eu também acho que a gente enfrenta um moralismo ainda. A cena, por exemplo, do cinema não foi uma cena, aquela cena do trisal não foi uma cena que me incomodou. Foi uma das cenas, até a Clarissa colocou, um dos relacionamentos mais saudáveis dela. Foi uma das cenas em que eu achei que ela estava mais no controle, talvez mais ali podendo ser dona do seu sexo, do seu prazer, e não a serviço de outras. Eu acho que, diante de incontáveis cenas de violência, uma cena em que ela estava sentindo prazer foi boa. Foi um respiro no filme, então eu concordo. Só queria deixar claro que eu não sou contra nem trisal e nem sexo no cinema. Não, por isso que eu falei, eu tenho certeza que não é a questão do grupo, mas quando a gente vê as notas baixas, vocês não acham que é um pouco, talvez, de moralismo das pessoas, de falar, que filme horroroso, o que é isso, que coisa horrível? E a família, os valores da família. De fato tem tudo isso, né? Mas dá pra ver, né, gente, no olhar dos dois, que rola uma maquinação ali por trás e eles vão acabar usando muito da inocência, né, da Marilyn, no caso da Norma Jean, pra usá-la, pra fazer filmes com ela, pra ganhar dinheiro, pra, enfim, ter essa relação que na cabeça deles sempre foi uma coisa mais deles e ela era um complemento do que eu amo você, você é a mulher da minha vida, né? Até porque eles estão manipulando ela o tempo inteiro como um bonequinho, como um fantoche mesmo, a partir do momento que o Charles Chaplin Jr., uma figura a qual eu não conhecia, gente, queria deixar claro aqui, né, spoilerzaço agora. Spoiler! O pai que manda essas cartinhas pra ela, né? Então, ele tá manipulando ela o tempo inteiro, né? Colocando a cenourinha ali na frente. Estou aqui, vamos nos ver, estou orgulhoso, você tá crescendo. Seu pai, sei lá o quê. E a gente que tá vendo o filme tá ouvindo que a locução não é a locução de alguém que seria o pai dela, né? É uma voz muito mais jovem, dá pra matar essa charada com alguma antecedência. Mas ela tá sendo manipulada. Então, por mais que a cena seja prazerosa e essa seja a relação mais saudável dela, já é uma relação toda cagada, né? Como são todas as relações da vida dela, desde a mãe que tenta afogá-la na banheira. Aliás, que puta cena. Tem uma coisa que me deixou pensando bastante que eu queria dividir aqui com vocês. Eu, particularmente, não li nenhuma biografia da Marilyn Monroe, não assisti aos inúmeros documentários que tem por aí. Eu sempre vi na minha cabeça, gente, aquela imagem, confesso aqui, mega machista, da loira, gostosa, bunduda, né? De certa forma vulgar, cantando parabéns pro presidente, né? E apesar do recorte escolhido pelo diretor ser, gente, uma noite sem fim, não ter quase nada de ensolarado, né? Além daquele maquiador, gente boa, pelo menos o maquiador é gente boa, ele funcionou muito comigo no sentido de, vamos dizer, desmistificar uma série de impressões equivocadas que eu tinha no auge da minha ignorância. Queria saber se isso fez algum sentido para vocês também, ou se vocês já são mais entendidas da Marilyn Monroe e de tudo que ela representou nos conturbados Estados Unidos dos anos 50 e 60. Infelizmente, e eu acho que isso é muito... Acho não, tenho certeza que isso é muito vacilo da minha parte, mas infelizmente a minha visão que eu sempre tive da Marilyn foi aquelas clássicas, os homens preferem as loiras, com o vestido cor-de-rosa, e o vestido branco, claro, né, dela segurando o vestido branco em cima do túnel do metrô. E, sendo muito sincera, essas foram sempre as coisas que eu tive na cabeça sobre a Marilyn, acho que é porque são as coisas que mais reverberaram.
E aí entra muito do meu incômodo com esse filme, que é, quando eu vi que ia ser lançado Blonde, eu fiquei bastante empolgada. Isso foi uma falha minha. Eu tenho um irmão mais novo que sempre diz: crie galinhas que dão ovos, mas não expectativas que não dão em nada. E quando eu vi que ia lançar Blonde, eu pensei, agora vou saber mais sobre a Marilyn, né? Não só todos esses clichês, muito bem colocados, clichês que a gente já conhece de quem é Marilyn Monroe e pensar automaticamente nela segurando o vestidinho branco. E aí eu comecei o filme super empolgada pensando, agora eu vou entender. Agora eu vou entender quem foi Marilyn Monroe e a importância dela para os anos 40, 50, 60. E quando acabou o filme parecia que estava no começo. Para mim acho que talvez seja uma opinião muito pessoal, mas eu saí do filme muito insatisfeita na hora de falar quem é Marilyn, quem é Norma. Acho que muito do que a gente já estava conversando eu trago de volta. O filme ele foca muito nos abusos, nas cenas gráficas. Acho que eu já falei isso, mas vou repetir que o Sansa fala cirurgicamente que machucam muito. Eu acabei o filme, eu assisti o filme à noite, acabei o filme, deitei pra dormir e eu sonhei com o filme. A minha expectativa foi muito quebrada na hora que eu comecei o filme pensando, agora eu vou sair daqui sabendo muito mais sobre a Marilyn, e saí do filme extremamente machucada e ferida de um jeito que talvez nem fosse necessário, e sem saber nada sobre a Marilyn. Continuei não sabendo nada, tive que depois ir pesquisar sobre a vida dela e ler mais. A questão dos abusos é uma coisa que já se conversa há muito tempo, é uma coisa que eu já tinha estudado. A sexualização feminina no cinema, desde antes de Marilyn, e Marilyn é uma pauta muito importante, mas a Marilyn, a Norma, é uma coisa que faltou. Olha, eu sou uma pessoa viciada em documentário e saber um pouco da vida das pessoas, até talvez eu devesse me criticar mais sobre esse meu lado. Mas a verdade é que eu gosto. Então eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a vida da Marilyn. Diferentemente do que o Sansa colocou lá no início, eu já tinha uma visão muito diferente dessa coisa da loira, voluptuosa, etc. Porque aí eu vou entrar numa outra seara. Você trouxe o Elvis, e isso foi uma coisa... Eles foram, cronologicamente... famosos na mesma época, etc. E isso era uma coisa que eu ficava muito chocada. A gente que viveu a infância dos anos 90, que tinha um resquício do que havia sido ali há 30 anos, Marilyn, Elvis, etc. Eu pensava, gente, mas como é que eles morreram cedo? Por que eles morreram cedo? E aí quando você vai ver essa coisa dos dopado por remédios, barbitúricos, aqui sem entrar em outras teorias super cabíveis também, de que não foi bem assim, não foi suicídio, não foi uma morte acidental. E aí eu corto pra 2011 e penso na Amy Winehouse, e aí a minha crítica a gente consome seres humanos até o fim, até não restar nada. É isso que a indústria faz. E pra mim, Blonde, ele é um filme sobre o consumo da imagem de alguém. E, novamente, sobre ilusão. Então, quando você me pergunta, nossa, eu tinha uma visão diferente, eu já acho que o filme ele é bem sucedido nesse aspecto. Novamente, a gente tem que fazer uma crítica feminista ao papel da mulher no cinema. Acho muito prudente e pertinente o que a Clá colocou a gente sai sem saber muito da vida da Marilyn, isso é um fato. A gente não tem nem a visão da Norma, a gente não tem a visão da própria Norma sobre a Marilyn. A gente tem muito pouco ali do início da carreira dela, que também é super conturbado, quando ela, com 14 anos, vai trabalhar numa fábrica, com 16 se casa. Tem uma série de coisas que não são muito abordadas, né? Então, de fato, não é uma cinebiografia que se pode usar como base para entender a vida da atriz, mas ela é bem sucedida em colocar, mais uma vez, pessoas maravilhosas, atrizes talentosas, sendo vítimas de um sistema machista e de uma indústria extremamente opressiva. E nós, como consumidores dessa indústria, de entendermos o que é que a gente faz da vida de alguém, enquanto público, enquanto fã, enquanto endossadores dessa lógica cruel que é transformar pessoas em imagens. O que sai, pra mim, você trouxe a cena da boca, né, Clarissa, muito claro, de uma mulher extremamente adorada e muito pouco amada. Paulinha, você me arrepiou agora também. Eu acho que é exatamente isso. Respondendo o que foi perguntado, né, aqui, eu não conhecia muito sobre ela. Pra ser sincera, nunca tive, de fato, interesse em pesquisar, em ter essa proatividade de ir atrás. Tinha uma visão bem estereotipada também. Eu acho que, assim,
a figura dela, né, se tornou um estereótipo. E, enfim, eu nunca tinha me envolvido o suficiente para buscar mais informações. Poxa, o filme ele realmente pecou em mostrar mais sobre carreira, sobre, enfim, a vida dela, além de abusos e, enfim, de toda a tristeza que essa indústria, né, submeteu e submete, né, muitas mulheres. Muitas, se não todas. De fato, faltou. Eu sei que, como já foi pontuado aqui, né, é um filme baseado em um livro que não é biográfico, mas todos os filmes, né, que tratam de personalidade, de biografias, pelo menos os que eu me lembro aqui, seja, enfim, o do Elvis, seja todos esses filmes, eles mostram os vícios, mostram, enfim, dramas, perdas, tristezas, abusos, só que eles trazem também toda a carga da carreira e da ascensão e enfim, do que essa pessoa representou, como que ela chegou lá, enfim, peca muito nesse sentido. Então, eu acho que a minha visão estereotipada da Marilyn mudou um pouco no sentido de eu ser sensibilizada, principalmente pela Ana de Armas, e toda a construção que ela traz, mas em questão de conhecer mais também, eu concordo com o que a Clá colocou aqui. Eu queria botar uma reflexão aqui, que foi o primeiro estalo que veio na minha cabeça agora, ouvindo a Pá falar, que ela trouxe perfeitamente o comentário sobre os vícios. A gente vê nas cinebiografias os vícios, vê os problemas, vê as questões, mas a gente vê também a carreira e a construção e a ascensão e a vida pessoal em filmes como Elvis, em filmes como Bohemian Rhapsody, que é o filme do Freddie Mercury, que eram filmes sobre homens, né? Então a gente vê toda essa relação de os vícios, os problemas e as coisinhas, mas a carreira nos filmes sobre os artistas homens e no filme sobre uma artista mulher, a gente vê os traumas, os vícios, os problemas, os abusos e a carreira, sabe? Então acho que isso também é uma reflexão a se trazer. Porque que na hora que a gente tá falando de um ícone tão grandioso e perfeitamente, como a Pá colocou, estereotipado, a gente lembra da Marilyn pelo personagem que a Marilyn se tornou. Então a gente lembra da Marilyn por todo o estereótipo e por uns framezinhos, que parece mesmo o filme, são frames sem pé nem cabeça, que não tem começo nem fim, e que a gente às vezes nem sabe o contexto, mas a gente lembra da Marilyn por momentos muito sexuais, muito estereotipados. Mas quem que é Marilyn Monroe? Quem que é Norma Jean, principalmente? Faltou, novamente, aquele protagonismo que a gente estava falando e ela ter controle sobre a narrativa dela. Inclusive, porque a gente está colocando aqui o ponto de conhecer ou não, eu vi uma entrevista que eu vi que a Norma, ou a Marilyn, morou um tempo com uma amiga, porque o marido dessa amiga era fotógrafo, o fotógrafo tirava várias fotos dela, um casal famoso, e que a Marilyn, inclusive, ficava às vezes de babá, do filho deles, muito amiga desse casal. E essa amiga dela fala que as pessoas tinham uma visão muito errada da Marilyn, que ela sabia exatamente o que a indústria queria dela, e ela, como uma camaleoa, entregava. Ela tinha o total controle dessa narrativa, e ela falava, é engraçado como as pessoas não sabem o lado dela, além dela ser extremamente inteligente, extremamente engraçada, e extremamente esperta para conseguir entregar, as pessoas não percebem o quanto ela controlava muito dessa narrativa. E eu sei que a gente consegue colocar que não, ela não controlava. A indústria é cruel, tanto que a gente vê uma mulher fantástica, falecendo aos 36 anos, muito, muito, muito no início da vida, né? Ela tinha muito ainda para viver, mas que, novamente, falta esse lado ela desenhou essa carreira, ela teve vários pseudônimos. Quando ela fica loira, porque ela não é loira natural, é justamente nesse sentido de eu vou entregar o que pedem de mim, e vocês vão ver o que é Marilyn Monroe. Ela sabia exatamente o que é que a indústria demandava dela. Só queria acrescentar um breve comentário dentro disso que a Paulinha trouxe. A única cena que eu realmente senti esse empoderamento dela ter um controle sobre a vida dela, sobre a carreira dela, é uma cena, acho que mais ou menos no começo, enfim, do filme, em que ela começa ela entende qual que é o valor dela, o peso dela para a indústria, né, cultural, para o cinema, mas ela começa a questionar por telefone quanto que vão ganhar
nesse filme, né, que ela tá sendo escalada. E ela questiona o quanto que ela ganha e o quanto que o filme, né, vai gerar de receita. E ainda assim, né, Paola, o filme escolhe não mostrar que ela conseguiu negociar o cachê e ela ganhou 100 mil por semana igual a outra atriz tava ganhando, já que ela seria a protagonista do filme, né? Mas não, o filme prefere deixar ali nas entrelinhas e as coisas boas da Marilyn Monroe, né? Pequenos momentos ensolarados são completamente eclipsados, como bem trouxe a Clarissa. E, gente, falar um pouquinho de coisa boa antes de ir pras notas. Eu sei que tá bem cedinho pra falar disso. A gente tem uma eleição pra ganhar, a gente tem uma Copa do Mundo pra ganhar. E eu não quero que ninguém fique em cima do muro, hein? Ana de Armas no Oscar 2023. Sim ou com certeza? E o filme, hein? Será que tem chance de ficar entre os 10 melhores do ano? Ou aí já é exagero, hein, Paola? Eu acho que não. Eu acho que pelas repercussões que a gente tem visto, né, do filme até o momento, eu acho muito difícil dessa imagem, enfim, de todo esse estigma que o filme tá carregando, ser revertido e a gente ter ele em premiações, né? E eu acho que a Ana de Armas, principalmente, que eu sinto que merecia, eu acho que infelizmente ela não vai ter essa aclamação justamente por todas as críticas e esse espectro negativo, né, que o filme tá sendo apontado. Eu concordo com a Pai em relação ao filme, acho muito difícil ficar entre os 10 melhores. Tivemos filmes fantásticos até aqui, a gente ainda tá em outubro, né, comecinho de outubro, e já acho que já, não vou falar que já dá pra fechar 10, mas fácil dá pra deixar Blonde de fora. Não é um filme que mereça ficar entre os 10, mas em outras categorias eu acho que ele merece sim. E a Ana de Armas, assim, maravilhosa. Dando a minha opinião, acho que o mínimo que a Ana merece é a indicação, no mínimo do mínimo. Lembrando de outros filmes que eu vi esse ano, incluindo Spencer até, a Ana de Armas, ela... já falamos muito disso, mas ela tá um espetáculo. É um espetáculo à parte. Acho não. Ela carrega o filme nas costas do começo ao fim. Era muito engraçado porque eu tava assistindo o filme no quarto, né? E minha mãe na sala. E tem muitas cenas que a Ana de Armas dá gritos desesperados. E bem no começo do filme tem a cena que ela tá lembrando do estupro que ela sofre. E ela tá no círculo de atores, e ela começa a gritar, e minha mãe veio correndo, filha, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E eu falei, o quê? E ela, eu ouvi os gritos, você gritando, e eu fiquei agoniada, eu falei, não, mãe, é o filme, porque é tão realista, é tão preciso, e eu gosto muito, 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 muito de lembrar de como a gente esquece da Ana de Armas e vê a relação Norma e Marilyn, que por mais que o roteiro tente minar a todo momento, a Ana de Armas não deixa, ela carrega o filme. Então, outra cena que me marcou muito é aquela que ela tá sendo maquiada logo depois que ela perde o bebê do segundo marido dela, do Arthur. E ela tá sentada sendo maquiada e chorando, totalmente sensibilizada. E a gente vê a versão mais frágil e mais apequenada da Marilyn e falando, por favor, não me abandona, por favor, não me abandone. E quando ela olha no espelho, a gente vê aquela cena clássica dela abrindo o sorrisão. E dá pra ver bem a transição entre Norma e Marilyn, e a gente vê perfeitamente essa pessoa se transformar em outra. Então é a Ana de Armas que se transforma em uma personagem, que se transforma em uma personagem, e ela faz esse trabalho de uma forma primorosa. E é uma pena, né, que o filme não tenha feito ainda mais pela Ana de Armas, né, cara, porque eu acho que ela se preparou tanto pro papel. A gente tem tantas cenas colocadinhas no fundo, assim, da vida da Marilyn Monroe, que em vários momentos eu me peguei pensando se era Marilyn ou era Ana de Armas, interpretando, de tão perfeito que tava, né? De histórias reais, obviamente. Que é uma pena que o filme tenha judiado tanto dela e tenha deixado ela tão prostrada, sabe, cara? Tão vítima, quando ela não foi tão vítima assim. Não quer dizer que ela era culpada, quer dizer que ela teve pulso firme em vários momentos da carreira dela, então a Ana de Armas poderia ter entregado ainda mais. Mas eu queria destacar uma cena, cara, e eu critiquei o preto e branco, mas é uma cena em preto e branco, lindíssima, onde Ana de Armas tá interagindo com Adrien Brody, né, que é o segundo marido dela, o Arthur Miller, escritor, e eles estão conversando justamente sobre a possibilidade dela interpretar a Magda, né, numa peça de teatro, ela que queria morar em Nova York, ter o dia a dia do teatro, ter aquele calor do público, ela precisava tanto daquele calor de tanta gente, Hollywood nunca deu, né.
Como é bonita aquela cena, né, deles construindo aquele diálogo, um olhando pro outro, a expectativa de um em relação ao outro, e aí você vê toda a fragilidade da Marilyn, né, naquele momento, com a Ana de Armas colocando camada sobre camada, a Norma escondida atrás da Marilyn, a Marilyn escondida atrás da Norma, e querendo mostrar que, cara, por que ela não poderia ler Chekhov, ou Tolstói, ou Dostoiévski? Por que não, sabe? Se você que tá aí, homem, leu, né, e fuma seu charuto e bebe sua bebida, por que ela não poderia? Porque ela é loira e gostosa? Ela tá dando argumentos, né? Então eles começam uma relação muito interessante ali. Eu acho que vocês estavam falando do relacionamento menos tóxico, né? Mais ou menos. Eu acho que esse com Arthur Miller foi o menos tóxico, na minha opinião, né? Foi toda uma construção relativamente interessante ali, apesar daquela reta final horrorosa, né? Mas, só respondendo a própria pergunta que eu coloquei aqui, Ana de Armas, cara, gosto muito da expressão americana larger than life, que é aquela atuação, cara, maior que a vida. Poucas vezes, eu sei que talvez eu seja a minoria aqui, poucas vezes eu vi uma atuação tão poderosa quanto a que eu vi a Ana de Armas fazendo aqui nos últimos anos, não na vida. Na vida eu já vi, anos 80 e 90 teve bastante coisa, mas nos últimos anos, com uma entrega do jeito que essa mulher se entregou aqui, olha, pelo menos entre as 5, né, Paulinha? Olha, vocês falaram bastante, então eu só vou concluir. Concordo plenamente, Sansa. Eu acho que ela entregou tudo. Concordo com vocês 3, com a Paola, com a Clarissa, com o Sansa. Ela entregou tudo. São 3 horas de muitas camadas. São muitas Ana de Armas ali. Acho que foi a Clarissa que falou. Ela como Marilyn, ela como Norma, ela na transição, ela interpretando um papel interpretado. É impressionante o que ela fez. O filme demandou demais em termos de trabalho de corpo, em termos de voz, em termos de olhar, em termos de aparência. E ela consegue dar check em todos os boxes com louvor, assim. A gente se esquece que a Ana de Armas é um filme que atrapalha ela, concordo com vocês. Então, para concluir, Ana de Armas, sim, indicação ao Oscar com possível prêmio de estatueta. Blonde, não, por favor, não. Muito bem, minha gente, vamos de notinhas? Quero saber aqui, hein, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Blonde, que tá esperando todo mundo que tiver Comer para Zol em dia lá na Netflix, começando por você, Paulinha, manda bala. Pelo valor artístico do filme, porque eu acho que o incômodo que ele gera é proposital, e porque ele entrega essa atuação belíssima de Ana de Armas, fazendo não só a redenção dela de agente oculto, mas fazendo a gente ficar de olho para os possíveis próximos futuros trabalhos dela. Mas, porém, por ser um filme que reproduz misoginia, por ser um filme que omisso com relação à honra à história dessa atriz maravilhosa, e por ser um filme que entrega pouco em termos de história, eu vou dar aqui 52 poltronas amarelas. Acho que a minha nota, eu daria 50 também, poltronas amarelas. Pela Ana, eu gostaria de dar mais, só que pelo filme eu gostaria de dar menos, então a gente fica nesse meio a meio. Acho que a Paola foi precisa quando ela diz: pela Ana daria muitas mais, pelo filme daria praticamente nenhuma, se pudesse. Acho que a gente já conversou muito. No final das contas, a Ana de Armas e a fotografia podem dar as mãos e caminhar rumo ao Oscar, mas o resto, o roteiro, tudo fica muito, muito pra trás. Acho que a gente pega uma atriz fantástica, que faz um trabalho primoroso, que merece todas as poltronas amarelas que dava pra dar pra ela, e a gente coloca ela no meio de um furacão e pede pra ela resolver. Ela tenta, a Ana de Armas, como eu vou elogiar a Ana de Armas enquanto eu puder, porque a mulher tá fantástica nesse filme, mas também vou ficar bem na média, sim, e vou dar 56 poltronas amarelas. Em honra a Ana de Armas, mas segurando bastante porque o roteiro me desagrada. Olha, eu vou subir um pouquinho a média aqui, não é porque eu gostei desse filme, porque eu acho que não tem como gostar desse filme, né, gente? Quem gostou desse filme
tá precisando de uma terapiazinha, hein? Mas me fez refletir, sabe? Pelo que eu enxergava de Marilyn Monroe até então. Eu sequer sabia o nome original dela, né? Essa coisa da Norma Jean. Achei que o filme foi mal até no momento de mostrar por que Norma virou Marilyn Monroe. Eu acho que foi uma passagem muito rápida, a escolha do nome. Pra mim é algo tão interessante. Eu dei uma piscada, gente, não sei vocês. Eu dei uma piscada, dei um gole na coca. Quando eu olhei, ela já era Marilyn Monroe. E o filme não deu nenhuma explicação. Marilyn Manson, né, o roqueiro, foi lá misturar Marilyn Monroe com Charles Manson pra fazer homenagem. E sequer mostraram de onde veio o tal do Marilyn ali, né. Então acho que o filme poderia ter sido mais carinhoso em alguns momentos, ter trazido mais contexto histórico, ter judiado um pouquinho menos da Ana de Armas, tadinha. Mas por ela, cara, principalmente por ela, concordo, trabalho de fotografia, o valor de produção aqui muito interessante para um filme da Netflix, né? A gente fica feliz, a gente que vê cada filme ruinzinho no catálogo do Tudum. É legal ver um filme bem produzido, apesar de também muito longo. Deixo ele aqui com 65 poltronas amarelas. Tudo bem, depois de fazermos a continha aqui no ábaco do SQLVS, chegamos à média de 55,7. Como não tem poltrona sem braço, 56 poltronas amarelas para Blonde. Muito bom. Queridos, antes da gente encerrar o programa e sair correndo para exercer nossa cidadania e votar, quero deixar aqui uma rápida prestação de serviço, especialmente para você aí que ficou curiosa e curioso para conhecer mais sobre a nossa eterna Marilyn Monroe. É isso aí. Na Netflix a gente tem o documentário O Mistério de Marilyn Monroe, muito bom. Já na Amazon Prime Video temos o ótimo 7 Dias com Marilyn, além, gente, da possibilidade de você poder alugar clássicos com a atriz como Os Desajustados e Quanto Mais Quente Melhor. Já no Star Plus a gente tem os clássicos dos anos 50, Os Homens Preferem as Loiras, ou O Pecado Mora ao Lado, e ainda Torrentes de Paixão. E lá na MUBI, Sansa? Paulinho, lá na MUBI tem tanta coisa com ela e sobre ela que, olha, eu fiquei até com vergonha de ter vindo gravar sem fazer minha lição de casa direito, viu? São páginas e páginas de documentários e filmes que aprofundam a pessoa e a personagem, além de trazer aquele pano de fundo político, social e cultural dos Estados Unidos que o filme resolveu deixar pra lá. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com o cachorro ou zapeando pelo serviço de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, meninas? Primeiro de tudo, eu queria agradecer essa presença ilustre. Foi muito bom ter vocês aqui com esse episódio foda e muito especial. Muito obrigada pela presença, meninas. Obrigada a todos. Um beijo. Queria agradecer também muito pelo convite. Eu amei. Realmente, acho que todo mundo que assistiu o filme se envolveu muito. E foi muito legal, depois de ter assistido dolorosas quase 3 horas, discutir com vocês, ver muita opinião que bate... ter novos insights sobre o filme foi muito legal mesmo, então eu queria muito agradecer. Estou muito feliz. Fico fazendo o papel da puxa-saco, mas eu sou tão fã do SQLVS há tanto tempo, e tá aqui ainda tá parecendo muito um sonho. E exatamente o que a Pá falou, depois de 3 horas de atropelamentos e cortes e muitas dores, poder vir aqui ter uma discussão, e complemento o que a Pá falou, acho que a discussão ter tido a oportunidade de vir aqui falar sobre Blonde é muito importante, porque é um filme que é necessário de conversa, principalmente sobre feminismo, sobre o papel da mulher e como a mulher é tratada na indústria do entretenimento. Então foi muito fantástico poder estar aqui, e eu agradeço muito Paulinha e Sansa por terem chamado a gente. Claro, é um filme necessário de conversa, mas por favor, você e a nossa querida Paola voltem pra gente falar de Adão Negro, de The Rock, de Cobra Kai, de uma coisa um pouquinho mais leve, de repente, né? Pra gente também poder dar um pouquinho mais de risada junto aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Paulinha, um beijo pra você que tá ouvindo a gente, um abração e até a próxima. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!